Bom dia, boa tarde, boa noite. No seu horário que o professor tá assistindo, né? Boa noite, galera. A gente tá gravando à noite, né? Boa noite. Isso, Boa noite. isso. A Boa gente, noite. o nosso artigo é sobre o processo de apropriação dos conceitos de fotossíntese e respiração celular. A gente, Nosso grupo, né? É formado pelos discentes Gabriela e Vitória, Henrique Júnior, Larissa Germano, Laura Lino, Laura Roberta Letícia Carla e o Vinícius, e o docente Emerson Peter da Silva Falcão. O nosso sumário, né, o nosso índice é esse aqui. A gente vai introduzir o artigo, né, vai falar sobre o referencial teórico, a metodologia e depois as considerações finais. E vamos lá para a introdução. E aí a gente fala aqui um pouco do que é o nosso artigo, né, introduz ele, dá a ideia do que é. E aí do que se trata o nosso artigo? Nosso artigo foi uma pesquisa feita por dois professores em aulas de biologia do primeiro ano do ensino médio para entender o nível de apropriação dos alunos, né, quanto aos conceitos de fotossíntese e respiração celular. Essa pesquisa ela foi construída com a metodologia de cunho qualitativo e colaborativo, que eu não vou adentrar sobre o que é, porque vai ser conceituado mais à frente, né? Mas ela contou com alguns aspectos, foi a produção de dados de registro em diários de campo, em reuniões formativas com os professores, né, feitas pelos gestores, com o planejamento conjunto das aulas, então as professoras participaram do planejamento das aulas, a observação das aulas em si e registros, né? Registros produzidos pelos alunos e registros em vídeos também das aulas, né? Gravações das aulas. Na revisão de literatura, foi a parte onde elas coletaram as informações teóricas para servir de apoio para o artigo, né? E elas usaram esses autores aqui, que tem os nomes complexos aí que eu não vou nem tentar pronunciar, mas elas usaram esses autores aqui e elas chegaram à conclusão, baseado no estudo dos artigos deles, né, que é, essa apropriação desses conceitos é basicamente o que todos os grupos anteriores trouxeram, né, que é considerado como temas abstratos ou difíceis. E aí, por que esses conceitos são considerados de difícil compreensão? Isso foi explicado por esses três autores aqui. Eu não sei se são três autores ou dois autores, e um autor tem dois nomes próprios, mas esses autores aqui falaram especificamente sobre isso, sobre o porquê que esses conceitos são considerados difíceis e abstratos, né? Que foi o Orred, o Lucas e o Kawasaki. E eles dizem que esses conceitos são considerados difíceis porque eles integram outros conhecimentos, outras áreas do conhecimento. Então, integram aspectos bioquímicos, ecológicos, anatômicos, fisiológicos e de energético, né? Então, tipo, se o aluno ele não teve uma base boa, né? Se ele não passou por um fundamental que preparou ele quanto a esses assuntos aqui, ele consequentemente não vai conseguir compreender o que é a fotossíntese e o que é respiração celular, porque esses dois assuntos se apoiam nesses aqui. Então isso é o que eles explicam nos trabalhos deles. E eles também citam concepções alternativas e imprecisão na linguagem, que consiste no seguinte: eles observaram, né, que muitos alunos eles tinham concepções errôneas relacionadas aos conceitos de fotossíntese e respiração celular, como por exemplo, isso já foi até citado, esse exemplo, em trabalhos anteriores, né? Os alunos, eles entendem que a fotossíntese é o processo pelo qual as plantas conseguem o alimento dela. Só que eles não conseguem compreender o que é esse alimento. Eles não conseguem distinguir o que é. Eles também não conseguem entender como é que o gás carbônico reage com a água e forma glicose. Eles não entendem esse processo, né? Então, são algumas concepções alternativas. Eles meio que sabem o raso, né? O superficial do assunto, mas não conseguem assimilar direito o que é isso. Então, o que é o alimento das plantas, né? Dos seres que realizam fotossíntese, eles não sabem. E a imprecisão da linguagem, ele se refere aos professores, né? Aos professores, principalmente do fundamental, que é quando os alunos têm esse primeiro contato com esses assuntos. E eles dizem que a imprecisão na linguagem científica dos professores, quando estão passando um assunto,
causam nos alunos um processo onde eles, posteriormente, né, no ensino médio, quando eles forem ver esse assunto de novo de uma forma mais especializada, eles não conseguem mais, assim, eles não conseguem mais distinguir, eles não conseguem mais assimilar os processos com as nomenclaturas científicas deles, porque os professores do fundamental tentam deixar muito simples, né? Tentam usar uma linguagem muito simples e acaba que isso atrapalha na formação deles. Então essa é a impressão da linguagem que eles citam, que é um dos motivos para esses conceitos serem considerados abstratos e de difícil compreensão. E agora, Gabi vai começar a falar sobre o referencial teórico. De início, a gente resolveu trazer uma abordagem histórico-cultural a respeito da formação dos conceitos científicos, e a gente identificou que até início dos anos 2000, a educação em ciências era centrada numa abordagem individual. Só que alguns estudiosos já indicavam que esse tipo de abordagem era insuficiente para lidar com a complexibilidade das relações em sala de aula. E desde então, autores como Mortimer, Scott e Holt têm defendido a necessidade de uma visão histórico-cultural dos processos de ensino e aprendizagem. Ao realizar um trabalho investigativo sobre a fotossíntese, Souza e Almeida, que são as autoras, elas defendem que a linguagem não é transparente, uma vez que o discurso da ciência ele não se limita somente à definição ou um vocabulário técnico, mas também à questão do funcionamento das palavras que estão imbricadas numa rede de sentido. Por exemplo, a definição técnica de fotossíntese é que esse processo ele é dado por plantas, algas e algumas bactérias, que ela usa a energia solar para converter o dióxido de carbono e água em glicose e oxigênio. No entanto, essa definição não captura a complexibilidade nem o significado real de fotossíntese. Então, essa descrição técnica ela poderia ser substituída da seguinte forma: a fotossíntese é fundamental para a vida na Terra, pois ela é a base da cadeia alimentar e também é responsável pela produção do oxigênio. Além disso, ela está totalmente ligada ao equilíbrio do ecossistema e à mitigação das mudanças climáticas. Além disso, inspirados por Vygotsky e Bachmann, alguns estudiosos eles já destacavam que o processo de ensino e aprendizagem é coletivo, interativo e discursivo, e que a linguagem ela vem desempenhar um papel crucial na mediação da consciência e na formação de conceitos. Então, tal que Vygotsky, a partir da análise dele, ele vai distinguir que existem dois tipos de conceitos, o conceito cotidiano e o conceito científico. O conceito cotidiano, ele é adquirido com base nas experiências práticas vividas pelo indivíduo, e o conceito científico, ele vai ser sistematizado por meio do ensino formal. Pronto. Em um papel da linguagem na mediação da consciência no processo educativo, fala sobre a importância do professor como mediador e é citado a educação de Vygotsky, o ensino fecundo, no qual é uma forma de educação que vai desafiar o aluno a ir além das suas capacidades, vai desenvolver o pensamento e a capacidade de ação no aluno e vai atuar na zona de desenvolvimento iminente, ou seja, um bom ensino seria aquele que adianta o desenvolvimento do aluno. Também citado Vygotsky na formação de conceitos, onde os conceitos eles são aprendidos a partir de um conjunto de outros conceitos, ou seja, os alunos eles são capazes de formular os seus próprios, eles vão se apropriar do discurso científico e vão formular os seus próprios. E é citado também o Bakhtin na significação e apropriação da palavra, onde ele diz que a palavra é como um signo ideológico que vai ter significados moldados em decorrência de história e cultura, e que o diálogo é uma troca de ideias, onde a fala vai ser sempre uma resposta ao contexto, e ele diz também que a linguagem ela é capaz de moldar a consciência. Boa noite. Tá me aparecendo direitinho?
Mas tua imagem tá travando. Eita. Pronto, Melhorou? agora tá bom. Pronto. A gente também vai falar sobre a ação mediada na sala de aula e a interação no processo de ensino. O conceito de ação mediada, ela foi desenvolvida por Welch, eu acho que é assim que se pronuncia, no ano de 1999. A teoria dele é, salienta a importância entre os agentes. Nesse caso, os agentes que ele fala são os professores e os alunos. E os instrumentos culturais que estão dentro desse parâmetro, digamos que de sala de aula, e que vai além disso, além do contexto educativo. A teoria dele ajuda a gente a entender os conceitos variados que podem impactar na formação de outros conceitos. O campo da educação científica ainda não existe e não explora como os significados são construídos dentro de sala de aula. Então, no caso, como esses conceitos, de uma certa forma, é passado para os alunos. Por isso que ele salienta muito a importância de interação do professor com o aluno. E ainda há um pouco conhecimento sobre o que eles e como eles promovem esse conhecimento. Por isso, mais uma vez reforçando, o Welch, ele salienta muito essa interação entre esses agentes. Consegue me escutar? Sim, Sim. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre a metodologia. Pode passar, Vini. Essa metodologia ela é baseada em um tipo de pesquisa qualitativa e colaborativa que foi realizada em uma escola pública estadual de ensino médio de Vitória, no estado do Espírito Santo, e que teve como participação uma professora de biologia, que recebeu como nome fictício Andréia, e turmas de primeiro ano do ensino médio, com cerca de 264 alunos, que tinham aí entre 15 a 18 anos. Os dados coletados dessa pesquisa se deram a partir de observações em sala de aula e laboratório, filmagens das aulas, questionários com os alunos sobre hipóteses. Pode passar, Bia. Pode passar, Vini. Bom, e aí esses momentos eles foram divididos em etapas. Esse primeiro momento ele recebeu como nome Identificação do Problema, né, que ele iniciou aí em outubro de 2012, quando essa professora ela foi convidada a participar de uma pesquisa por uma pesquisadora da Universidade Federal do Espírito Santo, e aí ela aceitou participar, né? E essa pesquisa ela tinha o intuito de melhorar as aulas de biologia. E aí, nesse primeiro momento, foi feita uma reunião com a professora e a pesquisadora, né? E aí a professora ela compartilhou sobre as suas preocupações em relação aos conceitos abstratos de biologia, conceitos como fotossíntese e respiração celular, que é justamente em volta disso que o nosso artigo vai falar. E aí ela falou também sobre a falta de atividades experimentais que não tinha no plano de aula, né? E aí elas duas se juntaram, meio que nesse primeiro momento que foi feita essa reunião, elas se juntaram, tiveram que assinar aí um termo colaborativo, né, de que iriam trabalhar em conjunto e organizaram um cronograma de estudos, adicionando aí essas atividades experimentais para que os alunos eles pudessem ter uma melhor compreensão em relação a esses conceitos. E aí teve início esse segundo momento, que recebeu como nome Planejamento e Ação 1, que foi onde elas tiveram que analisar aí o plano de aula dessa escola estadual, e aí elas viram quais assuntos poderiam ser priorizados. E a pesquisadora, ela analisou que os assuntos de fotossíntese e respiração celular, eles estariam aí para ser abordados no final do ano letivo. E aí ela deu a ideia desses assuntos eles serem abordados no início do ano letivo. E aí a professora ela questionou, né, o porquê. E aí a pesquisadora ela explicou
que seria muito importante esses assuntos de fotossíntese e respiração celular estarem aí interligados com os assuntos de ecologia, porque também serviria como base para assuntos que viriam depois, e isso melhoraria a compreensão dos alunos. E aí, nesse momento também, ocorreu a preparação inicial para a execução das atividades de ensino sobre os conceitos de fotossíntese e respiração celular. Então, nesse momento, também foi organizado uma atividade experimental, né, que foi justamente e essa falta que a professora de biologia estava falando, essa falta de atividades experimentais. Então, ela foi aí e acrescentou, né? E foi onde aconteceu a experiência, né? Que foi feita essa atividade e utilizaram os seguintes materiais: uma garrafa PET, terra e pequenas plantas, para ilustrar aí os processos de fotossíntese e respiração celular. E logo depois disso foi feito um questionário para saber aí as hipóteses que os alunos iriam levantar depois dessa atividade experimental. Pode passar, Vini. E aí, aqui nesse questionário, foi dado duas situações para os alunos resolverem. Essa situação 1, uma planta foi colocada em um recipiente aberto, com terra úmida e colocada em ambiente iluminado. E aí, a situação 2, uma planta ela foi colocada em um recipiente fechado, com terra úmida e em ambiente iluminado. E aí, de acordo com essas duas situações, foram feitas duas perguntas para os alunos responderem. Se você colocasse uma pequena planta dentro de um recipiente aberto, com a terra úmida e em ambiente iluminado, o que você acha que aconteceria com a planta dentro de alguns dias? Por quê? Explique. Isso aí de acordo com a situação 1. E também foi feita uma segunda pergunta de acordo com a situação 2. E se você colocasse uma pequena planta dentro de um recipiente fechado, que não desse para entrar ar, com a terra úmida e em ambiente iluminado, o que você acha que aconteceria com a planta dentro de alguns dias? Por quê? Explique. Pode passar, Vini. E aí, depois desse segundo momento, né, que foi feita aí essa atividade experimental e esse questionário, aconteceu esse terceiro momento, que teve aí como nome avaliação e teorização, né, que foi nesse momento, foi nessa etapa, que foi aí analisado as hipóteses que foram levantadas, né, dos alunos, através aí dessa atividade experimental. E aí, em relação ao recipiente aberto, no caso, em relação à planta que foi colocada em um recipiente aberto, os alunos, a maioria dos alunos, né, responderam aí que a planta ela iria sobreviver, porque para eles, segundo a resposta deles, o essencial para uma planta sobreviver é luz, água e ar, no caso, oxigênio. Então, a grande maioria respondeu que a planta sobreviveria. Já em relação à situação 2, que a planta foi colocada em um recipiente fechado, uma grande maioria respondeu que ela iria morrer, porque ela estaria ali no recipiente fechado e não estaria entrando ar, no caso oxigênio. E aí foi nesse momento que a professora e a pesquisadora, elas perceberam essa incompreensão dos alunos em relação ao processo de respiração celular, porque as plantas elas vão realizar ali fotossíntese, né? E elas vão poder sobreviver por um tempo em um recipiente fechado. E aí, para lidar com essa incompreensão, a professora ela decidiu aí abordar os resultados do experimento em sala de aula e explicar sobre os processos bioquímicos de fotossíntese e respiração celular, para que aí os alunos eles entendessem melhor esses processos. Podem passar, Vini. E aí, esse quarto momento, ele foi muito importante, né? Porque a professora ela vai servir aí como mediadora. Esse momento ele foi chamado de planejamento e ação 2, né? E ele foi dividido em 4 etapas. Nessa primeira etapa, nesse primeiro passo, né? Foi chamada aí de descrições empíricas, e foi onde a professora ela iniciou aí pedindo que os alunos eles descrevessem empiricamente, né? Eles levantassem hipótese através aí do que eles observavam nesse experimento, identificando aí fatores como água, luz e gás carbônicos que são necessários para a fotossíntese. E aí, nesse segundo momento, a partir desse momento que os alunos eles estavam observando, a professora ela interligou essas observações empíricas com explicações teóricas sobre o processo aí de fotossíntese e introduzindo também a equação química geral. E aí, esse terceiro momento recebeu como nome generalização, né, que foi onde ela relacionou aí
o conceito de fotossíntese com a respiração celular, explicando como os produtos, que no caso é a glicose e o oxigênio, são utilizados como reagentes no processo aí de respiração celular. E nesse quarto momento, a professora ela conectou os processos de fotossíntese e respiração celular com os ciclos biogeoquímicos do carbono, oxigênio e água. Ela aí explicou o ciclo completo e o porquê a planta ela sobreviveu mesmo estando em um recipiente fechado. E aí a professora ela mediava a explicação com auxílio dos alunos, revisitando e integrando aí os conceitos de fotossíntese e respiração celular à medida que discutiam os experimentos. Pode passar, Vitor. E aí, Letícia vai dar continuidade para vocês. Boa noite. Estão conseguindo me ouvir direitinho? Sim. Sim. Não. Bom, depois desse quarto momento, né, que foi bastante importante para os alunos entenderem ali a contextualização de fotossíntese e respiração celular, a professora decidiu ali criar um enunciado para ser aplicado numa prova escrita com os alunos, tá? E esse enunciado ele foi focado ali na questão do problema 2, né, que eles fizeram lá com o experimento, justamente para ver como os alunos iam definir agora, né, os conceitos de fotossíntese e respiração celular, depois de eles terem assistido uma aula, ter aprendido e ter visto em prática. E essa avaliação consistia em que o aluno, com suas palavras, explicasse, né, como a planta ali, com a garrafa fechada, conseguiu, mesmo assim, sobreviver. Pode passar, Vini. O sexto momento foi para a aplicação dessa avaliação escrita com os alunos. E o sétimo momento foi feita uma avaliação das respostas desses alunos. Então, a professora ali realizou ali uma avaliação das respostas, observando como eles construíram esses conceitos e como foi apresentado esses resultados da apropriação de conceitos sobre fotossíntese e respiração celular. Pode passar, Vini. Nisso, ela conseguiu obter 3 eixos de resposta. Só frisando que essa prova ela foi individual, sem nenhum tipo de consulta e nem também nenhum tipo de conversa com os outros alunos. E ela foi focada, como eu disse, né, na situação problema 2, onde a garrafa estava fechada, com a planta, areia molhada e na luz, né, recebendo diretamente luz. E essa questão, ela tinha o intuito de problematizar a situação vista no experimento para tentar compreender como os alunos iriam construir a explicação sobre os conceitos, né? Se eles iam utilizar a apropriação de conceitos ou não. E nisso a professora observou 3 eixos de resposta que poderiam ser divididos ali entre os alunos. No caso, seriam as respostas com alto nível de generalização e integração conceitual, as respostas com nível intermediário e as respostas com baixo nível de generalização e integração conceitual. Pode passar, Vini. Nas respostas com alto nível, seriam respostas ali bem retratadas, né, bem explicadas, que abordassem ali os conceitos mais básicos sobre fotossíntese e respiração celular, até os conceitos mais altos de generalidade. Aqui, a gente encontrou no artigo um trecho, né, que foi analisado pela professora de uma aluna que fez a prova escrita, e foi observado que essa aluna usou o mesmo percurso que a professora utilizou para desenvolver a explicação sobre fotossíntese e respiração celular lá na quarta etapa da metodologia, por isso que foi tão importante. Então, ela conseguiu observar aqui alguns alunos que se apropriaram ali das palavras da professora, conseguiram adotar um olhar científico sobre as respostas. Então, se você observar na resposta, a gente consegue ver que ela citou diversos processos importantes, tanto da fotossíntese quanto da respiração celular, seja a glicose, seja sobre o gás carbônico, o gás oxigênio, os conceitos mais simples como água, terra, luz. Então, foi uma resposta que conseguiu ser bem elaborada e atingir ali um alto nível de apropriação conceitual. Pode passar, Vini.
Já nos enunciados intermediários, seriam respostas ali parcialmente articuladas, né? Que, ora, estariam ali abordando os conceitos de baixo nível até os de alto nível de complexidade. Só que aqui foi abordado 3 respostas também e analisadas, e a professora conseguiu perceber que, apesar de que em alguns momentos as respostas estavam coerentes, em outros a resposta ficava incoerente de acordo com a teoria científica. Então, ainda assim, estava mal aplicada. Por isso que ficou ali classificada como nível intermediário. E também conseguiu notar nessas respostas que os alunos eles valorizavam muito o ciclo da água e deixava de lado os conceitos sobre as trocas gasosas e a respiração celular que a planta realiza. Ela conseguiu perceber que isso se deu justamente porque no experimento não conseguia ali se visualizar as trocas gasosas que a planta faz. Então, por não visualizar, meio que eles não incluíram nas respostas. Então, a conclusão foi que, analisando os 3 enunciados, mesmo assim, que tenha havido um nível de aprendizagem, ainda assim não foi 100% satisfatório, justamente pela essa aplicação dos conceitos científicos que ainda não foi suficiente. Então, se você analisar as respostas, algumas coisas não ficam coerentes, né, com os conceitos científicos, e algumas respostas não utilizam muito os conceitos científicos, né, falam de um jeito mais informal. Pode passar, Vini. Já no grau baixo de generalização, vão ser respostas ali que não vão ser bem elaboradas, vão ser respostas rasas, mal construídas, ou que nem sequer citam os conceitos importantes de fotossíntese e respiração celular. Aqui, nesse caso, foi analisado 2 respostas, né, de 2 alunos diferentes, e analisando essas respostas, dá para perceber que tudo que elas usaram foi bem limitado, né? Foi bem vago assim. Então, elas citaram as coisas mais básicas, que seriam os conceitos de baixo nível, como água, terra, luz, mas não citaram nada sobre a glicose, por exemplo, sobre o gás carbônico. Então, aqui elas não obtiveram um olhar científico sobre essas falas. Desse modo, elas não seguiram ali o caminho autoexplicativo que a professora utilizou lá no 4º momento da metodologia, que seria importante a aplicação aqui. Então, percebe que os conceitos corretos aqui ainda estão em processo de formação por essas alunas. Pode passar, Vini. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Yes. Ok, então agora eu vou tratar sobre as considerações finais do trabalho. Pode passar, Vini, por favor? Vamos lá. Nas considerações finais, ela tratou como a fotossíntese e a respiração celular sendo tratado na escola de maneira generalizada e que haveria a necessidade de relacionar com outros assuntos, não só tratar do assunto em si, mas sim relacioná-lo com outras atividades, outros assuntos que seriam passados posteriormente ou que eles já teriam visto anteriormente. Também ela faz a referência às lacunas entre o conhecimento científico e o conhecimento cotidiano, como as meninas e os outros componentes falaram ao longo do trabalho. E também que isso dificulta a atividade de compreensão do aluno. Nisso também ela traz a organização mediada pelo professor como um mediador, auxiliando o aluno na compreensão, que foi o que a professora aplicou nesse trabalho. E também da sua relação com os novos conceitos, explicando que a fotossíntese está relacionada a tal assunto, que também é ligado a tal assunto, e mostrando assim a correlação entre esses assuntos. Pode passar, Vini, por favor? Bom, ela tratou também sobre a apropriação do conceito científico e o desenvolvimento... desculpa. E ela trata que o desenvolvimento do conhecimento, ele se inicia a partir da introdução do assunto, ou seja, a partir da introdução já se inicia o processo do conhecimento. Porém, para esse conhecimento, ele leva um tempo para ser estruturado e para ser entendido de maneira correta.
E por muitas vezes o conhecimento cotidiano dificulta essa questão, porque as pessoas sempre têm algum pressuposto do que é aquilo ou do que seria aquilo e de como aquilo funciona. E isso acaba atrasando o processo de aprendizagem e do conhecimento. Aqui ela também traz que a curva de crescimento dos alunos não é similar à curva de crescimento do programa escolar, porque por muitas vezes a curva da escola ela assimila que o aluno vai assimilar de forma retilínea, ele vai seguir uma ordem, e por muitas vezes isso não acontece, ela traz essa questão. Também traz que não é apenas uma introdução formal, que não é para ser trazido somente naquele tempo, refrisando novamente a questão de relacionar com outros temas e tornar a temática recorrente ao longo das aulas e ao longo do estudo desses alunos. Pode passar, Vini, por favor? Muito bem. Aqui também ela trata sobre os conceitos científicos que tinham que ser tratados no ensino médio e no ensino fundamental, porque tratando no ensino fundamental, eles já teriam uma base que poderia ser trabalhada no ensino médio, o que por muitas vezes não acontece, dificultando essa questão do letramento científico. Aqui ela trata sobre a avaliação, ela confirmou a prova individual, sem consulta e sem o auxílio de outras pessoas, para exigir que o aluno use a racionalidade e articule os seus conhecimentos que ele já tem e que ele adquiriu durante as aulas para os processos que serão aplicados nesse período, mostrando o quanto ele compreendeu aquelas questões. E aqui ela traz a prova escrita como uma ferramenta cultural, e que ela também não é a única maneira de fazer uma avaliação, mas que nesse trabalho foi a melhor avaliação que ela conseguiu trazer para mostrar as diferenças entre o conhecimento científico e o conhecimento cotidiano. E esse foi o nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção. Obrigado, Boa noite, galera. Valeu. pessoal. Valeu, boa noite. Boa noite.